amados irmãos, continuemos em oração. Peça a Deus nesse instante para a sua vida, para que o Espírito Santo possa encontrar teu coração. Não que ele não tenha poder para isso, é óbvio que ele tem. Mas o mais importante é que você tenha o seu coração exposto a Ele, sua alma, sua vida, colocada diante de Deus. Esse é o momento que nós vamos ouvir a voz do Senhor pela tua palavra. E nós queremos que essa voz de Deus possa realmente encontrar os nossos corações em um contexto de disposição. Peça isso aí. É um grande privilégio que você tem de ouvir a voz de Deus pela palavra. Não desperdice esse momento. Amado Pai, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, diante da Tua palavra que será lida nesse instante, e a Sua palavra é poder. Pela Tua palavra o mundo se fez. Pela Tua palavra, ó Deus, veio perdão. Pela Tua palavra, meu Deus, a reconciliação. Pela Tua palavra, a vida. E é o que nós desejamos nesse momento. E o Teu Espírito Santo possa estar adentrando o nosso ser, promovendo de tal maneira que essa palavra encontre nossos corações e possamos ser edificados, fortalecidos, instruídos. Que o Senhor se digne nos abençoar nesta hora, Senhor. Trabalhe nesse Teu servo que precisa da Tua presença, do Teu poder, da Tua força, da Tua unção, para transmitir segundo o Teu coração. Tem misericórdia de todos nós. Nós nos entregamos em Tuas mãos mais uma vez. Que não haja nenhum poder das trevas, nenhuma ação maligna que venha nos causar qualquer tipo de descontração, qualquer tipo, Pai, de ação que venha nos impedir de estar em comunhão com o Senhor nesta hora. Assim nós nos colocamos humildemente no Senhor, suplicando a Tua maravilhosa mão sobre cada um de nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais. Daqui a pouquinho nós vamos ter algumas homenagens, mas sem dúvida nenhuma é um dia importante para a vida do ser humano, porque o ser humano ele se constitui de uma família, e uma família se constitui, a família de Deus se constitui na presença do homem como sacerdote do lar, e na presença da mulher como a sacerdotisa do lar. É fato, é verdade que hoje em dia nós estamos vivendo tempos terríveis, onde essa constituição familiar está vivendo sob severo bombardeio, severo ataque, de maneira que se quer constituir uma família que não provém da vontade de Deus. O homem sempre teve liberdade, Deus deu sempre liberdade ao ser humano. Mas essa liberdade não significa que ele vai obter o que ele precisa, o que ele deseja, efetivamente. E nós estamos vivendo tempos assim difíceis. É interessante notar que no Dia dos Pais, não se fala mais nas escolas públicas, Dia dos Pais. Fala Dia da Família. Porque se falar que é Dia dos Pais, está agredindo o direito de uma criança de querer ter um pai que não é homem. E é complicado isso. Para nós adultos já é complicado. Imagina na mente de uma criança. Para nós adultos já é difícil entender isso, compreender isso. Imagina na mente de uma criança. E essa ideologia nefasta tem causado dificuldades tremendas para a nossa sociedade. Hoje é Dia dos Pais. Eu quero cumprimentar todos os pais presentes e também a todos os pais que nos veem pela internet. É um dia muito importante. O que nós vamos meditar nesta hora, nós vamos perceber o quão importante é isso para Deus e, obviamente, o quanto é importante para nós. Há um texto bíblico que nós queremos compartilhar nesta hora que fala de família. E fala de família no contexto de pai e filhos. É um texto por demais conhecido, mas sempre relevante a ponto de nós buscá-lo de novo para essa meditação nesta noite.
Lucas capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 15. Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu costumo dizer que aqui sempre se diz que é a parábola do filho pródigo. Eu gosto muito de dizer que é a parábola da família pródiga. Família que se reconstitui, família que se une, família que se conserta, família que se cura. Então nós queremos realmente aprender com a palavra do Senhor Jesus, que contou uma história interessante. E ele já vinha contando outras duas histórias. Para que público? Bom, o povo em geral, mas especialmente havia algumas pessoas que ele quis tocar o coração. E essas pessoas eram os publicanos, que era uma casta da sociedade um tanto quanto complicada, fariseus, que eram os religiosos extremistas, os escribas, que eram as pessoas responsáveis de ficarem transcrevendo a palavra de Deus, era a profissão deles, e também pecadores, ou seja, pessoas comuns, como eu e você, pecadores, que todos nós que estamos aqui somos pecadores, povo. Então ele estava falando para esse público, e ele conta a primeira história de uma ovelha perdida, em que o pastor deixa as demais ovelhas que estavam no aprisco, ou seja, em segurança, e vai em busca daquela que havia se perdido. E não mede esforços para encontrar essa ovelha perdida. Segunda história, ele conta de uma mulher que perdeu dinheiro. E aquele dinheiro era a base do seu sustento. E ela precisava daquele recurso para sustentar a si e a sua família. E a parábola conta que ela se esmerou de maneira tremenda para encontrar aquele dinheiro. E ao encontrar, ela dá uma grande festa, porque encontrou aquilo que era necessário para o seu sustento. E na sequência, ele entra nessa história que nós vamos ler agora, a partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu a herança. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, acabou todos os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar e cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram todos a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o reparou com saúde. Ele se dignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Que Deus se digne de nos abençoar com a sua palavra nesta hora. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma história contada pelo próprio Jesus. E se foi contada por ele, ela passa a ter uma relevância toda especial, porque Jesus jamais se dirigiu às pessoas ao seu redor sem uma intenção objetiva de ensinar, orientar, às vezes corrigir, mas principalmente fazer com que aquelas pessoas que o ouviam pudessem realmente ter um procedimento de acerto em sua vida, evolução e crescimento. Sempre Jesus se referia às coisas, às circunstâncias, ao local, sempre com esse objetivo. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Essa palavra que transportou séculos e séculos até chegar em nossas mãos, ela é a palavra do Senhor Jesus. Não mudou o seu contexto, não mudou o seu objetivo. Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, há uma intenção explícita do nosso Deus a lidar conosco, a falar conosco. E essa história é por demais interessante de fato. Nós temos então aqui um pai e dois filhos. Um pai e dois filhos. Uma história que mexe realmente conosco, até mesmo pela sua complexidade. Quando você pensa no contexto geral, naqueles tempos, eles eram por demais vivendo em uma condição fora das cidades, mas ao mesmo tempo nas cidades. Não é muito diferente do que é hoje, porque no campo eles buscavam a agricultura, o pastoreio, o agronegócio. Daquilo eles viviam, daquilo eles sustentavam, daquilo eles comercializavam. Mas era nas cidades que isso praticamente acontecia. E nas cidades eles também se ocupavam em se autoproteger para que não viessem os salteadores e pudessem roubar os seus bens. Então era comum numa cidade pequena que todo mundo se conhecesse, como é assim também até hoje. Você vai numa cidade pequena, você vai saber entender que as pessoas se autoconhecem, e qualquer coisa que aconteça de forma anormal naquela pequena cidade passa a ser de conhecimento público. Então pensemos que o que aconteceu aqui foi algo extraordinariamente diferente. Aquele jovem pede a sua parte que um dia iria ser dele. Pede aquilo que um dia seria dele depois que o seu pai viesse a falecer. Então eu imagino que se um filho chega para o seu pai, e eu acho que o contexto era muito parecido ali, vem e pede a sua herança, está dizendo nas entrelinhas que o pai não é importante para ele. É importante o dinheiro do pai, os recursos do pai, os bens do pai. Mas a figura, a pessoa do pai é desprezível. Ou seja, ele está desprezando em detrimento do dinheiro, dos bens. Eu fico a imaginar como ficou o coração desse pai. Porque nós pais que estamos aqui hoje, se nosso filho chegasse até nós e declarasse explicitamente que o interesse dele é pelos bens e não pela pessoa, eu creio que nós ficaríamos por demais chateados. Não foi diferente. Não foi diferente. Mas apesar disso ser, inclusive, algo que era e é ilegal até hoje, e naquele tempo a severidade com que a lei lidava com a questão de paternidade, um pai podia mandar matar o seu filho, caso esse filho fosse um filho rebelde. Tinha essa autoridade. Era legal. Podia mandar matar o seu filho
caso esse filho fosse um filho rebelde. E aí, nós estamos diante de um fato, o de mais interessante. Esse filho explicitamente se põe numa condição de rebelde. Era passível até, se necessário fosse para esse pai, tomar uma atitude drástica como essa. Mas esse pai não fez isso. Jesus conta que esse pai não fez. O texto não dá a menor noção de que houve qualquer tipo de reação negativa por parte desse pai. O pai então distribui os bens. E o que faz esse jovem? O que está em seu coração? Seu coração é um coração libertino, um coração ávido por aventuras, um coração ávido por encontrar coisas diferentes daquela que estava restrita àquele ambiente familiar. Aquele ambiente de família. Ele parte, vai embora. É interessante notar que Jesus veio inaugurar uma coisa muito interessante. Bem inaugurar. Até porque já havia acontecido no Velho Testamento algumas referências de quando vamos falar com Deus ou trataríamos como Pai. Mas foi a exceção da exceção no Velho Testamento. Agora, Jesus traz essa tônica de relacionamento com Deus como Pai. E até mesmo um contexto muito carinhoso. Abba Pai, que significa Paizinho querido. Paizinho querido. A forma do judeu, de maneira global e geral, se relacionar com Deus, era de extrema forma respeitosa. O nome de Deus era impronunciável. A maneira como o judeu colocava o nome de Deus era só com vogais, não com consoante. Ou seja, impronunciável. Impronunciável. E aí a coisa ficava completamente difícil para as pessoas falarem o nome de Deus. E quando isso acontece, Jesus vem e dá esta tratativa de Pai. E nesse texto ele faz questão de frisar isso. E evidentemente que essa história, essa parábola, é uma referência de Deus conosco. É uma referência de como nós nos comportamos com Deus. Como nós, seres humanos, nos comportamos com Deus. Ele traz dois exemplos nessa história. Dois exemplos. Um, que desprestigia o seu pai por conta de recursos financeiros e o abandona, vira as costas, vai embora. Vai embora. E não é nenhuma surpresa que ele iria gastar tudo, porque esse era o objetivo dele. Ele não tinha nenhum espírito empreendedor. Ele não teve nenhum espírito de construir um patrimônio, quem sabe maior do que o seu pai, quem sabe pudesse estar ali, querendo ter a sua própria vida, a sua própria existência, e vai então construir um império, vai construir então muitos bens, para voltar para o seu pai e dizer: Pai, o dinheiro que o Senhor me deu, eu investi assim, 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 e eis aqui, tudo que o Senhor me deu, multiplicado. Mas não é isso, não foi isso. O coração dele era um coração libertino, um coração extremamente vaidoso, um coração que não era contente, não estava contente com aquele ambiente que o pai lhe proporcionava, que a família lhe proporcionava. Então, ele vai para fora e faz o que o texto nos deu conta. Gasta tudo. Gasta tudo. E para a gente entender como a cabeça desse jovem era uma cabeça distorcida dos valores, e quando ele começa a ter necessidades, então agora financeiras, para se auto-subsistir, ele consegue um emprego. Que emprego? Cuidador de porcos. Cuidador de porcos. Judeu não come carne de porco. O animal porco era um animal proscrito, completamente inconveniente para a cultura e para a religiosidade dos judeus. Então, quando você pensa que esse elemento vai cuidar de porcos, como é que está a cabeça dele? Agora imagine como é que poderia estar a cabeça desse pai se soubesse que esse filho, além de fez tudo que fez, vai cuidar de porcos. Que tipo de postura aquele elemento estava tendo diante de todo o contexto
cultural dos judeus, religioso dos judeus e familiar. E é interessante notar que, no momento de maior aflição desse jovem, ele tem intenção. Ele está lá cuidando dos porcos. Eu sou do tempo que porcos eram cuidados com lavagem. Lavagem, o que é lavagem? É a sobra dos mantimentos das casas, dos restaurantes. Entrava em tiros, eu carreguei algumas lavagens. Carreguei em carroça, carreguei em charrete e carreguei em caminhonete. E carregava os meus tios para levar para o sítio, que era a comida dos porcos, que ficava um chiqueiro, literal, no fundo do terreno. E cheirava muito. Tinha um cheiro terrível. Terrível. Mas era a cultura, o jeito de cuidar de porcos. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia as grandes aí por fora, aqui no interior do Paraná, capaz de ser mais limpo da nossa casa. O tamanho, asseio, o cuidado e a profissionalização. Mas eu lembro que quando eu era criança era assim. Então eu fico imaginando como é que era naquela época. E o texto diz que ele não tinha comida nem para ele, que ele não podia comer nem dos porcos. Ele não podia comer nem aquela direção da lavagem, que é direcionada aos porcos, ele também não podia comer. Olha a situação que ele chegou. E aí eu lembro, puxa vida, na casa do meu pai, os empregados são tratados assim. Os empregados não são tratados dessa forma. Na casa do meu pai, os empregados são tratados com respeito. Eles têm de tudo. A comida que meu pai come, eles comem. Eu aqui nessa situação, vou embora. Vou para lá. E vou dizer para ele, pequei contra o céu, ou seja, contra Deus. E peguei contra ti também. E assim eu posso comer alguma coisa saudável, consistente, higiênico, do que ficar nesse estado lastimado que eu estou. Eu quero dizer que, infelizmente, num primeiro momento, ele se converteu pelo estômago. Ele não se converteu na compreensão do tamanho do pecado dele. Quiçá que ele tenha colocado, pequei contra os céus. Mas a mente dele estava na comida, na necessidade, na falta, muito mais do que da falta do erro cometido contra o seu pai. Ele volta. E aqui, meus irmãos, é importante a gente considerar qual foi a atitude desse pai para com ele e qual foi a atitude desse pai para com o seu irmão. Hoje é dia dos pais. E essa história que Jesus deixou para nós é exatamente para nós refletirmos sobre a postura nossa como pai, a postura nossa como filhos. Porque todos nós somos filhos. Nem todos são pais, mas todos são filhos. Todos são filhos. Eu coloquei no boletim uma meditação a respeito e disse: vocês que têm pais vivos, é um privilégio. Eu infelizmente não tenho mais. Muitos de nós aqui também não tem mais. Eu tenho que conviver com as minhas lembranças do meu pai. Que tiveram momentos de acerto e momentos de erro. Como eu também tive momentos de acerto com minhas filhas e erro. Não há um só entre nós que possa se portar numa posição que nunca errou com os filhos. E também, nenhum de nós pode se colocar numa posição que nunca errou com os pais. Ou seja, somos todos pecadores. E ele começa o texto dizendo, pregando, falando essa história para pecadores. Obviamente, de novo, esclareço para todos nós que é para nós. Então essa história tem uma relevância muito grande. Porque ele traz a família. E o relacionamento dos filhos com esse pai, e o relacionamento desses filhos com os filhos desse pai com os seus filhos. E é óbvio que ele faz essa paródia, essa comparação em Deus e em nós. E a partir desse momento que esse filho chega, nós vamos começar a entender a postura desse pai. Mesmo voltando um pouquinho, quando esse filho quis pecar, o filho quis humilhar esse pai, esse filho quis trazer um desgosto muito grande para esse pai não o impediu de fazer. Tinha autoridade para impedir. Plena autoridade para impedir. Tinha todo o direito de impedir. Todo o direito.
Porque é ilegal, até imoral, você pedir a herança com o pai vivo. Então ele tinha todo o direito de falar: menino, você está louco. Até talvez para preservar o menino, o rapaz. Não vou fazer isso porque você vai se perder. Ele conhecia o coração do menino. Então ele podia fazer isso? Podia. Deus pode impedir que nós escolhemos, venhamos a escolher caminhos errados? Ele pode, mas não faz, porque Ele nos deu livre arbítrio para tomarmos decisões. É importante frisar que esse livre arbítrio são decisões que nós tomamos todos os dias, a todo momento. E você tem liberdade para escolher qual é o caminho que você quer seguir na sua vida. Ele te dá essa liberdade. Entretanto, nós sabemos que Ele vai nos dar a liberdade, mas a consequência vai estar nos esperando. Porque todo ato gerará um segundo ato de consequência. E é isso que Jesus quer nos ensinar aqui. Está tentando nos mostrar o que pode nos esperar quando tomamos decisões que fogem da vontade do Pai. Mas Ele pode deixar você ir. E foi isso que aconteceu. Mas quando esse jovem cai em si, ainda que pelo estômago, cai em si e volta do Pai. Bom, se estamos falando que é Deus sabe o coração, queridos. Deus conhece o coração. Não é discurso, não é eloquência na palavra, mas é coração. E eu penso que esse jovem, ao voltar pelo estômago, pela humilhação, não voltou verdadeiramente arrependido pelo que ele causou ao seu pai. E este pai, conhecendo o coração dele, poderia ter alguma atitude severa de repreensão, porque conhece o coração. Então o discurso, a retórica é muito bonita, é até convincente. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. A retórica é muito bonita, convincente. Nós, seres humanos, provavelmente ao ouvir isso de um filho, estaríamos caindo já totalmente derretidos. Mas aqui, esse pai é referência de Deus, que é onisciente. O salmista diz que antes mesmo da palavra vir à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar, ele já sabe o que eu vou dizer, antes mesmo. Então este pai, que vê seu filho vindo ao longe, diz assim, porque conhece o coração: lá vem o farsão, lá vem o farsão, que vem com um discurso bonito, mas pode o coração não ser sincero. Veja que eu estou fazendo uma conjectura aqui. O que é conjectura? Não está escrito. Não está escrito. Uma mera conjectura. Conjectura é uma interpretação, é uma força de pensamento em prol de um entendimento. Mas eu não estou afirmando que isso aconteceu. Só estou dizendo que isso é uma conjectura. Mas é uma conjectura muito provável. Porque o contexto nos leva que ele sentiu o que sentiu por humilhação e por fome. E aí esse pai que conhece o coração poderia estar tendo a interpretação correta do que estava no coração do filho. Mas independente que pudesse estar no coração desse filho, qual é o comportamento do pai? Qual é o comportamento do pai? O comportamento do pai é, vejam comigo no texto 20. Observe, gente, que é lindo. É importante demais entendermos isso. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Lembremos-nos que naquele tempo não tinha binóculo. Então ele está vendo aquela coisa distante. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele. Bom, se está longe, ele talvez não pôde ter uma visão clara de como estava o filho. Talvez o cheiro. Ele estava vindo do chiqueiro. Talvez o cheiro precedeu a chegada dele.
Porque o texto está dizendo que ele se compadeceu. Como vai se compadecer de alguém que ainda não disse nada? Como se compadecer de alguém que ainda não se expressou? Mas por que ele se compadeceu? Porque simplesmente o amava profundamente. Amava profundamente. E quando nós amamos profundamente, não importa as circunstâncias, não importa o que está rolando, importa é fazer o que ele fez. Olha comigo. Levantou-se, foi para o seu pai, vindo aí longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Pensa comigo mais uma coisinha. É importante nós entendermos esse contexto. Importante. Para a gente poder tentar mensurar esse amor. As vestes dos homens eram grandes vestidos. Não era calça, assim, não dá mobilidade. Era um pano solto, amarrado na cintura, que tinha alguma dificuldade para correr. Então, para correr, você tem que fazer o quê? Levantar. O texto diz que ele correu. Então, tinha que levantar aquele vestimento e correr. Para levantar aquele vestimento, ele estava colocando aos olhos das pessoas o seu corpo. E ao colocar o seu corpo à vista, era indecoroso. E não podia acontecer. Nesse momento, esse pai abre mão de tudo para abençoar, proteger, amparar, abraçar e beijar. Você sabe quem ficou praticamente nu para você ser resgatado? Ele, esse Deus, esse pai, foi para uma cruz, seminu, sendo motivo de chacota, sendo motivo de desrespeito, sendo motivo de toda e qualquer ação humilhante. Porque ele, quando foi para a cruz, ele foi na sua direção. A cruz significa que ele correu ao seu encalço. Ele foi onde você estava, pecador, rebelde, aquele que virou as costas. E ele foi para aquela cruz para te abraçar, para te beijar, para te salvar, para te trazer de volta para a família dele. Quando Jesus conta essa história, ele está fazendo questão de mostrar esses pequenos detalhes, porque eles são importantes para a gente entender a dimensão desse amor em busca desse filho perdido. Por isso que ele contou um pouquinho antes a história da ovelha perdida. Por isso que ele contou um pouquinho antes a história do dinheiro perdido. Ele contou essa história um pouco antes. E essas duas histórias são importantes, mas elas são histórias preparatórias para essa história. Elas são histórias preparatórias para esse momento maravilhoso de o pai ir de encontro ao filho rebelde, ao filho fujão, ao filho irresponsável, ao filho pecador. Talvez você possa estar nesse momento pensando, mas eu não virei as costas, eu não fiz isso, eu não pedi o dinheiro da herança, eu não fiz esse achaque ao meu pai, eu não fiz isso ao meu Deus. Talvez não. Talvez não. Vamos para o segundo filho. A festa está acontecendo, porque o filho voltou, e o outro filho, que não foi para lugar nenhum, que estava trabalhando para o pai, que estava dentro do contexto familiar, e entra em casa, e vê aquela festa, e pergunta para um servo: o que é isso? O que está rolando aí? Que música é essa? Não é aniversário de ninguém, não é festa nenhuma dentro do calendário judaico. O que é isso aí? Aí o servo diz assim: teu irmão que voltou. Teu irmão voltou e o teu pai atendeu como teu irmão. O texto disse que ele contou isso, mas estava lá. O teu pai deu uma roupa novinha, cheirosinha para ele, que ele estava fedendo. O teu pai deu uma sandália, porque o calçado que estava horrível. E principalmente o teu pai colocou o anel no dedo dele, que é o sentido de autoridade familiar. Aí esse outro irmão virou: o quê? O quê?
O pai fez isso? O quê? E fica todo revoltado, ligado. Aí o servo entra, provavelmente conta para o pai, ó. O outro filho teu está lá fora e está esbravejando lá. Está murmurando lá. Está falando um monte de coisa lá. O texto nos mostra, vejam comigo, o texto nos mostra, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou, o que era aquilo? E ele falou, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha o pai de novo indo de encontro ao filho. Olha o pai de novo indo de encontro ao outro, com outra forma de proceder. Invejoso, irado, revoltado. Mas esse filho estava em casa. Esse filho não fugiu. Esse filho não maltratou o pai. Mas agiu do mesmo jeito, desrespeitando o pai. Ao seu modo, no seu contexto, mas desrespeitou o pai. E esse filho representa provavelmente a maioria de nós. A maioria de nós. Que estamos na casa do pai. Continuamos servindo o pai. Continuamos obtendo as gratificações do pai. Continuamos tendo a companhia do pai. Mas não é o primeiro motivo que esse pai dá de preferência para o outro. Ou serve o outro e não me serviu. Eu já começo a murmurar. Ou quando eu peço algo para esse pai, ele não me dá. Ele disse aqui, ó, eu trabalho com o senhor há quanto tempo, o senhor nunca me deu um bem como esse que o senhor deu para o outro. Nós vemos aqui um Deus, um Pai, que cuida dos seus, do jeito que os seus são. Nós, meus queridos irmãos, temos esse Pai maravilhoso, que conhece-nos particularmente. Particularmente. E ainda assim, sabendo como nós somos, rebeldes, difíceis, brigando com nossos irmãos. Quem não brigou com o teu irmão ainda? Brigando com nossos irmãos. Brigando por dinheiro, brigando por benefício, brigando por regalia, brigando por quê? Acho que o único que não brigou aqui é o Gabriel. Não brigou com o irmão dele. O Gabriel não brigou com o irmão dele. Ele é o único que não brigou com o irmão dele. Não tem irmão, né? Mas, amados irmãos, nós somos assim. E Deus nos conhece. Jesus contou essa história para que nós saibamos que, apesar de nós mesmos, Ele nos ama. Ele quer cuidar de nós. Ele quer que nós possamos estar com Ele. Ele agiu do mesmo jeito com os dois, dentro do problema de cada um. Do problema de cada um. Ele foi ao encalço dos dois, dentro das problemáticas de cada um. Ele amou os dois. A um ele disse, filho, volta, filho, que bom que você está aqui. E deu de novo a integridade àquele filho, deu de novo o respeito para aquele filho, deu de novo as considerações de filho dele para aquele filho. Mas para o outro, diz, tudo que é meu é teu, meu filho. Tudo que é meu é teu. Você é o dono de tudo isso aqui. E é isso que o Pai maravilhoso que nós temos fez por nós. Morreu por mim, morreu por você. Porque nós temos tudo. Ele é o nosso Pai. Nós somos dele. E tudo que Deus tem é nosso. Ele disse isso através de Jesus. Eu vou para junto do Pai e vou preparar lugar para vocês. Tudo que vocês pedirem em relação ao Pai em meu nome, Ele vai te dar. Tudo que você pedir, Ele vai te dar. Portanto, é preciso que nós tenhamos esse entendimento. Hoje é dia dos pais. Eu quero dizer, meu irmão, que você precisa compreender tanto o lado do pai quanto o lado do filho. E você, filha, é a mesma coisa. Entender que nós estamos diante de um Deus poderoso, um Deus que se compadece, um Deus que abraça e beija, um Deus que restitui a dignidade para aquele um Deus que restitui a autoridade e um Deus que traz esclarecimento, orientação para o outro. Mas ama os dois. As minhas filhas, quando elas eram mais novas, hoje em dia acho que não, porque já são mães, aprenderam, mas enquanto eu acho que não eram mães, uma dizia assim, porque o pai e a mãe gostam mais da outra. Aí se ia conversar com a outra, porque o pai e a mãe gostam mais da outra. E a gente ficava assim, dizendo para elas, não é assim, nós amamos vocês do mesmo jeito. O que eles não entendem às vezes, e agora quando você é mãe, quando você é pai, você passa a entender,
é que cada um tem uma tratativa. Você trata um de um jeito e trata um do outro. Por quê? Porque é segundo o que eles são. Não é que o amor é diferente. É que nós, para tratar de um jeito, essa tem que ser tratada desse jeito, essa tem que ser tratada daquele jeito, pela forma que elas são, pela forma que nós somos como ponto irmãos. Mas não há mudança de amor. Eu creio nisso. Não há mudança de amor. A mudança é tratativa. E às vezes a tratativa feita para aquela é de um jeito, a outra fica enciumada. Aí a tratativa que é feita para aquela daquela que ela necessita, aí a outra fica enciumada. E fica essa história no nosso ouvido, de pai e mãe, que é a que gosta mais da outra. Quando nós sabemos que não é assim. E Deus age assim conosco. Ele trata conosco de acordo com a maneira que nós temos que ser tratados. Às vezes vem puxão de orelha. Às vezes vem, meu filho, você está andando desse jeito, não vai dar certo. E aí vem a orientação, às vezes até com correção. Mas sempre, Ele vai agir com você com essa disposição que está aqui. Ele vê, Ele se compadece, Ele te abraça, Ele te dá carinho, Ele te devolve dignidade, Ele te dá autoridade, Ele te dá segurança. E te traz de volta para viver em harmonia na família. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E quando nós pensarmos no dia de hoje, que é o dia dos pais, jamais nos esqueçamos disso, que Ele é o teu Pai, desde que evidentemente você tenha dito para Ele que Ele é teu Senhor e teu Salvador. Nós sabemos que todas as pessoas na face da terra são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos e filhas de Deus. Para ser filho de Deus, para ser filho de Deus, é necessário que você tenha dito a Ele que Ele é o teu Senhor e teu Salvador. Nesse momento, exato momento, você se torna filho ou filha dele. Criaturas somos todos, mas nem todos são filhos de Deus. Para pertencer a essa família, é necessário declarar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ontem aqui no jantar, tivemos aqui que foi uma bênção muito grande, muito gostoso. Algumas pessoas declararam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. São pessoas que agora estão na família de Deus, são filhos de Deus. E todos nós somos irmãos em Cristo nesta família. Glória a Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos queridos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Antes de orar, eu quero fazer uma pergunta para você. Meu irmão, qual dos dois filhos você poderia se comparar? O que fugiu ou o que está na casa? E se for um dos dois, você tem que ser um dos dois. Em que estágio você está? Em que estágio você está? Indo ou voltando? Ou se está na casa, trabalhando, reconhecendo a bênção de Deus, ou murmurando, ou reclamando? Onde você está? É preciso que nós tenhamos essa autoanálise. Onde você está? Você é daquele que está longe de Deus? Como aquele rapaz? Qual a consequência? A consequência não é nada boa. Nada boa. Mas não, você está na casa, você é da família, você é filho, você é filha. Mas com que sentimento? Com que sentimento? Poderia estar tendo um sentimento muito gostoso de família. No entanto, está murmurando, está reclamando, não está contente. Os dois casos nos separam de Deus. Os dois casos, as duas posições nos separam de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, veja que não é Ele que separa de nós, nós separamos dele. Quando nós nos separamos dele, boa coisa não vai acontecer. Boa coisa não vai acontecer. É necessário voltar. É necessário se humilhar. É necessário se entregar. Porque nas mãos dele, nós seremos mais do que vencedores e felizes. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por Dia dos Pais, obrigado pelos pais que estão aqui presentes. Quero dizer ao Senhor que nós, como pais, nós chegamos a Ti, o nosso verdadeiro, tremendo Pai que é, e pedimos ao Senhor misericórdia. Pedimos ao Senhor que a Sua graça nos alcance, porque, ó Deus,
não somos pais como deveríamos ser. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina, nos orienta, nos dá a tua sabedoria, Senhor. Porque quando nós vemos uma história como essa, nós vemos o tamanho da sua sabedoria e ficamos aqui como quem suplica ao Senhor misericórdia. Dá, meu Pai, essa sabedoria, para que eu possa ser um pai, e aqueles que ainda têm o seu pai vivo, que possam ser filhos, Pai, filhos que possam prestar honra aos seus pais. Tem misericórdia de todos nós, meu Deus. Nos abençoa, papai. Que essa palavra, essa mensagem possa ficar marcada não somente em nosso cérebro, como lembrança, mas principalmente em nosso coração, nossa alma impregnada, para que nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor em primeiro lugar, servir a nossa casa, a nossa família, seja como filho ou seja como pais. Nos abençoa, papai, nos dias de hoje. Abençoa todos os pais que estão aqui, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. Nós vamos ter